Olá pessoal, nessa aula vamos ver a importância de manter o foco no domínio. Isso que faz parte da modelagem do Domain Driven Design na visão tática. Bem, a gente viu que nós teremos, nós implementamos uma estrutura de camadas para a nossa solução. A gente fez isso pelo Visual Studio e lá a gente criou dois projetos que representam o domínio, né? Aqui, que foram os projetos empresa.churras.domain e empresa.churras.domain.model. Esses dois projetos representam o que a gente entende de camada de domínio. A gente criou um projeto que representa a camada de infraestrutura, que é o empresa.churras.infra, um projeto que representa a camada de aplicação, que é o projeto Web API, então ele ficou com o nome de empresa.churras.api. E o projeto que representa a camada de apresentação, que nós chamamos de front, e utilizamos aí um template que implementa a tecnologia Blazor. Ele ficou com o nome empresa.churras.front. Bem, também, né, só para fechar, a gente também criou uma camadinha ali, um projeto para fazer testes unitários. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque essa foi a estrutura de camadas que a gente criou, né? Que o DDD diz para a gente criar essa estrutura e manter o nosso domínio isolado. E agora, que a gente vai começar a modelar o subdomínio churras, a gente tem que manter o foco no domínio. Ou seja, a gente tem que concentrar todos os nossos esforços nesse momento em criar um modelo para o nosso domínio, sem se preocupar com questões externas, sem se preocupar com as outras camadas da nossa arquitetura. A única coisa que a gente vai usar, além dos projetos de domain, é o projeto de teste unitário, já que a gente vai usar aí uma abordagem de desenvolvimento que cria testes unitários para manter o nosso código testado, ok? Bem, a respeito dessa ideia de manter o foco no domínio, tem uma frase muito interessante do Eric Evans no seu livro. Ele diz o seguinte: a camada de domínio é responsável por representar conceitos do negócio, informações sobre a situação do negócio e as regras de negócio. O estado que reflete a situação da organização é controlado e utilizado aqui, mesmo que detalhes técnicos de armazenamento sejam delegados para a camada de infraestrutura. Essa camada é o coração do software. Ou seja, ele está enfatizando aqui que nós temos que focar todos os nossos esforços de modelagem, de codificação de regras de negócio dentro da camada de domínio. É isso que nós chamamos de foco no domínio e é o que vamos fazer a partir de agora. Bem, a ideia é que a gente tenha foco em comportamento e não apenas em atributos. É muito comum, quando alguém vai fazer um modelo de uma aplicação, se basear basicamente na estrutura de atributos das classes, ou, vindo mais de um tempo mais antigo, a estrutura de colunas de tabelas, né, que vão ser armazenadas num banco de dados. Mas o Domain Driven Design não é só sobre criar uma estrutura de dados, né? O Domain Driven Design é sobre modelar comportamento também, e muitas vezes, em primeiro lugar, principalmente comportamento. Então, se a gente for pensar no nosso caso de uso aqui, né, na questão do churras da firma, a gente sabe que, em questão de atributos, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, eu sei que eu vou ter o endereço do colega, eu vou precisar saber quem é o dono da casa de um evento, e eu vou precisar saber qual que é o tipo de um determinado evento. E enquanto comportamento, a gente pode, em uma conversa com o Domain Expert, levantar algumas regras de negócio, regras que precisam ser seguidas aí para o churras da firma funcionar direito. Por exemplo, não pode ter dois eventos na mesma data. Tá? Então,
Você não pode criar 2 churrascos, né? Marcar 2 churrascos para o mesmo dia. Quem cria o evento tem que ser o dono da casa. É o dono da casa que cria o evento e convida todo mundo, senão eu não posso marcar um churrasco para o final de semana na casa de outra pessoa. Uma regra padrão. Os colegas, eles vão precisar confirmar a presença no evento, precisam confirmar que eles vão no churrasco ou no happy hour, por aí vai. Os colegas precisam informar o que eles vão levar, já que a característica principal desse tipo de evento são eventos comunitários, né? Cada um vai levar alguma coisa que todo mundo vai consumir. Então, todo mundo precisa informar o que vai levar, até para uma forma de organizar, que não levar muita coisa de um determinado tipo, e dividir bem aí os insumos que vão ser levados pelos colegas. E quando criar um evento, é preciso enviar um e-mail aos colegas para convidá-los a participar do evento e a confirmar a presença. Então veja que são alguns comportamentos que a gente pode elencar aqui e que determinam muito bem como que a aplicação tem que funcionar e como que o nosso domínio tem que estar expresso. A gente tem que criar um domínio, um modelo de domínio que represente não só essa estrutura de dados, que a gente vai evoluir, mas também essas regras de negócio, ok? Existe um conceito, que na verdade é um anti-pattern, né? Um antipadrão, chamado modelo anêmico. O modelo anêmico, ele é um modelo que a gente cria que é focado apenas em atributos, apenas na estrutura dos dados. Ele se preocupa unicamente em definir o estado dos objetos, tá? Veja, não há nada de errado em você ter classes ou entidades anêmicas, ou seja, que não possuem métodos, não possuem comportamentos. Pode acontecer, pode ser que você tenha uma entidade e que eu não tenha nenhum comportamento que eu consiga atribuir diretamente a ela. Mas vai acontecer de eu ter comportamento em outras classes de serviço, por exemplo, que usam essa classe anêmica para alguma atividade. E aí a gente tem o modelo rico, que é o modelo pregado pelo Domain Driven Design. O modelo rico, ele tem um foco em comportamento. Ele se preocupa com o comportamento dos objetos além do seu estado. E o Domain Driven Design foi pensado para suportar modelos ricos. E a anemia, né, modelos anêmicos, são considerados antipadrão. Então o que a gente tem que entender aqui? Que sempre que possível, as minhas classes que representam estrutura de dados, elas vão poder ter comportamento, elas vão poder ter métodos dentro delas. Mas métodos que não alteram o seu estado, como a gente vai ver mais adiante. Esses métodos, esse comportamento que altera o estado das minhas entidades, eles vão ser delegados para serviços de domínio. Tá? E o modelo rico não significa que todas as minhas entidades precisam ter métodos com comportamento. Significa que eu tenho que ter um modelo que vai ser composto por entidades, objetos de valor e serviços de domínio que vão, esses sim, conter boa parte do meu comportamento. Sobre esse assunto, que não é um assunto novo, é uma discussão bem antiga, tem um artigo que é referência no mercado, do Martin Fowler, que é bem conhecido aí nessa área de Domain Driven Design, e um artigo de 2003, onde ele disserta a respeito dos modelos anêmicos, tá? Se alguém se interessar, aqui está o link, vale a pena a leitura. Bem, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês nessa aula. Não foi exatamente uma aula prática, foi mais para a gente ressaltar e enfatizar a importância de a gente manter o foco no domínio a partir de agora. Eu prometo que nas próximas aulas a gente vai pôr mais a mão na massa, vai ter mais código aí para a gente escrever. E qualquer dúvida, deixem aqui nesse mesmo vídeo ou entrem em contato. Um grande abraço e até o próximo.